Galera, vamos para mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai fazer um vídeo sobre temas diversos para concursos e a gente vai falar sobre ligamentos, né? Conceituar que são os ligamentos, né? Quais são as funções, falar sobre as lesões do ligamento e a sua classificação, que identifica uma lesão grau 1, grau 2 e grau 3. E por último a gente vai fazer um resumo dos principais ligamentos de membro superior e membro inferior. Beleza? Então, primeiro, conceituar, né, ou falar de que é formado o ligamento. O ligamento ele é uma banda fibrosa, tá? Uma banda fibrosa de tecido conjuntivo. Então, ele é basicamente formado por tecido conjuntivo, né? Ele tem a função, não, ou ele liga osso em osso, tá? É o que diferencia o ligamento do tendão, né? O tendão ele liga músculo em osso. Tanto é que existe uma dúvida em relação a chamar de ligamento patelar ou tendão patelar, né? Na verdade, o termo correto seria ligamento patelar. Por quê? Porque ele está ligando osso em osso. Está ligando patela na tíbia, né? Então, ligamento patelar e não tendão patelar. Então, o ligamento liga osso em osso. Ele pode ser classificado em intraarticular, extraarticular, tá? E capsular, né? Então, o ligamento tá sempre envolvido na articulação. Ou ele está fora, ou ele está dentro, ou ele está fora, ou ele está reforçando a cápsula articular. Então, um ligamento intracapsular, intraarticular, extraarticular e o ligamento capsular. O ligamento ele é formado, né, água, basicamente, né, bastante quantidade de água. É formado de colágeno, e aí o colágeno do tipo 1 e do tipo 3, sendo que a maior quantidade é de colágeno do tipo 1, tá? Em ligamentos lesionados, a abundância é maior do colágeno do tipo 3, é um colágeno menos maduro, né, mais imaturo, e mais facilmente rompido, né? O ligamento ele perde a sua capacidade de estabilidade quando há um aumento exagerado no colágeno do tipo 3. Faz parte também do ligamento uma porção pequena, mas também faz parte de elastina, o que dá uma certa elasticidade ao ligamento, certo? O ligamento ele tem a propriedade de resistir às forças de tensão, tá? E muito dessa capacidade de resistir às forças de tensão, ela está relacionada com o treinamento, né? Então, todo o exercício de fortalecimento muscular, né, de resistência muscular que a gente faz, que envolve movimento articular, você indiretamente está fortalecendo também ligamentos, né? Então, você pode aumentar a capacidade do ligamento de resistir à tensão através do treinamento. E o contrário também é verdadeiro. O ligamento ele pode comprometer a sua estrutura e a sua função quando a articulação ela está muito tempo imobilizada ou na inatividade da própria articulação, na inatividade, né, na falta de exercício ou na falta de treinamento. Então, o tendão, o ligamento, tende a perder a sua capacidade de resistir à tensão, né? Então, a possibilidade de uma lesão, ou quando houver um trauma, a lesão ela pode ser mais grave em ligamentos, né, em estruturas menos treinadas, com um tempo maior de imobilização ou com um tempo maior de inatividade.
a função, ó, né, as funções do ligamento obviamente, estabilidade, né? Aumentar a estabilidade articular. Então, a estabilidade. Tem função também de guia dos movimentos, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, um ligamento colateral-lateral que impede um movimento de varo exagerado, na verdade, ele guia um movimento mais, não mais estável, mas mais harmônico, né? Evitando justamente o movimento prejudicial, o varo em excesso, ou, por exemplo, quando ele é colateral medial, quando ele é medial, ele impede o valgo em excesso, um exemplo de joelho, tá? Então, ele guia o movimento nesse sentido. Ele não realiza o movimento, mas ele guia o movimento. Se eu não tenho ligamento, além de perder a estabilidade, eu perco esse guia, né? Além da flexão e extensão, por exemplo, do joelho, ele pode fazer um valgo ou um varo exagerado, dependendo do local da lesão desse ligamento, tá? E por último, ele também é responsável por enviar informações proprioceptivas, né? É um tecido conjuntivo rico em receptores, né, que vão avisar o posicionamento das articulações, né, o grau, até mesmo o grau de movimento dessas articulações. Tá? Alguns autores dizem que o movimento, defendem, né, que o ligamento ele tem uma função mais de limitador do que de estabilizador, tá? Então, muito da estabilidade fica por conta da musculatura ativa, né, da contração ativa, é uma estabilidade mais ativa. A estabilidade passiva fica por conta do ligamento, mas existem alguns autores que defendem que o ligamento tem uma função de aumentar a estabilidade articular, né, mas a função limitadora ela é maior do que a função estabilizadora dessa articulação, tá? O próximo tema nosso dentro dessa questão dos ligamentos é sobre as lesões ligamentares. A gente tem uma classificação clássica dos graus de lesões, das lesões ligamentares em primeiro, segundo e terceiro grau, ou primeiro grau leve, segundo grau moderado, terceiro grau grave. Tá? Então, na lesão de primeiro grau, vamos fazer assim, ó, primeiro grau, segundo grau. Lembrando que segundo grau ela é moderada, é uma lesão moderada. E por último, o terceiro grau. É uma lesão mais grave, tá? Então, na lesão de primeiro grau, você tem uma perda mínima da estrutura, tá? Há somente o que a gente chama de estiramento do ligamento, tá? Há uma lesão, né? Há uma lesão, mas uma perda mínima, pouco ou quase nenhum edema, né? Pouco edema, ou quase nenhum, e uma sensibilidade localizada, né? Se você fizer um teste de palpação do ligamento, você vai encontrar uma área sensibilizada, uma área com uma dor um pouquinho maior, tá? Edema leve ou ausente, né? Vamos completar o quadrinho aqui para ficar legal. E uma perda mínima de integridade estrutural. Isso vai gerar uma perda funcional mínima também, né? Então, há uma perda da função mínima em função da perda mínima da integridade estrutural, e isso também leva a um retorno mais precoce às suas atividades normais, ao treinamento, né? Às vezes,
alguma proteção, né, uma bandagem, alguma proteção, ela se faz necessária, né? Porque o maior fator de risco para uma lesão mais grave é o quê? Uma lesão anterior, né? Uma lesão anterior aumenta em muito o risco de uma nova lesão. Então, mesmo que tenha sido um estiramento, né, mesmo que tenha tido uma perda estrutural pequena, vale a pena fazer, em alguns casos, né, dependendo da demanda, né, vale a pena fazer uma proteção pequena, mas uma proteção se faz necessária. No segundo grau, você tem uma perda estrutural um pouquinho maior, né, uma perda estrutural mais significativa. Então, não há só um estiramento, né, uma lesão que a gente chama de lesão parcial do ligamento. Então, pode ter uma lesão parcial do ligamento. Essa lesão mais significativa pode levar a um edema mais significativo e até mesmo uma hemartrose, que é sangue nas articulações, dependendo da localização do ligamento, né? Se é um ligamento, por exemplo, intraarticular dentro da articulação, a chance, e uma lesão grave, a chance de extravasar sangue para dentro do espaço articular, ele aumenta, né? Então, o edema, ele é um pouco mais significativo, tá? E podendo ocorrer hemartrose. O que isso pode gerar, né? Obviamente, a sensibilidade, né, ela é bem maior que a sensibilidade numa lesão leve, né? O paciente, às vezes, não precisa nem, só com o movimento articular, não precisa ver a palpação localizada do ligamento, o paciente já refere dor articular. Obviamente, se eu tenho uma lesão grave, eu tenho uma perda funcional mais importante, né? Então, eu tenho uma perda de função, uma perda de função mais importante. Ele precisa nesse tipo de lesão, há uma necessidade de proteção, há uma necessidade de proteção na maioria das vezes, inclusive de imobilização também, não só proteção, mas também de imobilização. E aí, quando eu falei em relação a risco de uma nova lesão, de uma recidiva, obviamente, numa lesão a partir do segundo grau, esse risco ele é muito mais considerável, né? Ele é muito maior. Tá? Então, a função fica bem mais comprometida, há a necessidade de uma imobilização e esse retorno à atividade ele pode demorar um pouco mais, né? Então, há uma certa demora de retorno à atividade, ao treinamento, obviamente dependendo da demanda, né? Quando a gente está falando de atleta especificamente, do retorno ao treinamento, à atividade normal. E por último, as lesões de terceiro grau, que a gente chama de lesão grave. Aí o que você tem não é mais uma lesão, uma perda da estrutura parcial, é uma perda total da estrutura, né? Então, uma lesão completa, não mais uma lesão parcial. Então, há um rompimento completo do ligamento, né? Então, há uma possibilidade de movimento anormal mais acentuado, tá? Movimento anormal mais acentuado. Uma contusão, obviamente, significativa, né? O trauma ele é muito mais significativo para gerar essa lesão total nessa situação. Hemartrose, com certeza, se for no ligamento intraarticular, a possibilidade ela é bem maior, né? O que isso pode gerar como implicação clínica? Obviamente, há uma função extremamente prejudicada, uma necessidade de proteção e imobilização muito maior,
né? E às vezes, e na maioria das vezes, aí depende muito da demanda também, né? A necessidade de cirurgia, tá? A cirurgia ela pode ser necessária em alguns casos, dependendo da demanda, né? Por exemplo, num atleta, com certeza, a cirurgia ela e se for num gesto de movimento característico do gesto de movimento característico da atividade esportiva desempenhada por aquele atleta, obviamente a necessidade vai ser bem maior, tá? Bom, agora a gente falou então mais ou menos sobre o que é o ligamento, quais são as suas funções, as lesões dos ligamentos e a sua classificação. Por último, a gente vai fazer agora uma seleção dos principais ligamentos, tá? Dos principais ligamentos dos membros superiores e depois dos membros inferiores, tá? Na gleno-humeral, vamos começar na articulação gleno-humeral. Os principais ligamentos são três: o córaco humeral, o gleno humeral, também chamado de ligamento Z, podendo ser chamado de ligamento Z, e por último, córaco acromial. Córaco acromial. Córaco acromial. Então, processo coracoide húmero, processo coracoide acrômio e a glenohumeral escápula e húmero. Eles têm a função de o córaco humeral, primeiro aqui, ó, ele tem a função, anota aí, ó, de reforçar a porção superior da cápsula articular, né? Então ele é um ligamento capsular. O glenohumeral, ele reforça a região anterior e inferior da cápsula articular, tá? Muito cuidado com isso aí, tá? Isso aí tem uma certa frequência em aparecer em algumas questões de concurso, né? Falando sobre a função e onde ele reforça cada um desses ligamentos. E por último, o córaco acromial, que tem a função de proteger a região superior da articulação glenohumeral, tá? Então, repetindo, córaco humeral, ele reforça a porção superior da cápsula articular, a glenohumeral, a porção anterior e inferior da cápsula articular, e a região superior da articulação é protegida pelo ligamento córaco acromial. Então, você percebe que pela a possibilidade maior de uma luxação anterior, né? Os movimentos são muito mais no sentido de uma luxação anterior da glenohumeral, o reforço anterior ele é maior ou até presente em relação ao posterior, que é ausente, tá? No cotovelo, então vamos passar lá para o cotovelo. Ah, tá, só um minuto aqui que eu pulei aqui, né? A gente pode falar também de dois ligamentos importantes também, que é o ligamento córaco clavicular e o ligamento costoclavicular. Tá? Então, córaco, processo coracoide da escápula e clavícula, e costo, costela e clavícula. Tá? O córaco clavicular, ele fixa a clavícula ao processo coracoide. E o costo clavicular fixa a clavícula à cartilagem costal da primeira costela. Tá? Da primeira costela. Tá? Então, costo clavicular. Voltando lá no cotovelo. O cotovelo, a gente tem três também importantes. O anular, o ulnar colateral, ele também pode ser chamado de medial. Ulnar. E por último, o radial colateral, que ele também pode ser chamado de
lateral. Tá? O anular, então você tem lá no cotovelo. O anular talvez seja o mais importante desses três aqui. Tá? O anular, ele mantém a cabeça do rádio, o húmero e a una. Ele mantém a relação entre esses três ossos que compõem a articulação do cotovelo. Rádio, húmero e una. Tá? Já por isso eu falei que ele é mais importante. Já o unar colateral, ele vai proporcionar estabilidade contra o estresse. Como ele é medial, ele é estresse em valgo. Principalmente na amplitude em torno de 20 graus a 130 graus de flexão e extensão do cotovelo. Então, ele vai proteger contra o excesso de movimento em valgo, o estresse em valgo, principalmente nessas amplitudes de 20 a 130 graus. Já o radial colateral, ele vai proteger contra o estresse em varo. Tá? E ele também funciona para manter tanto a articulação húmero-unar quanto a articulação rádio-humeral em uma posição reduzida quando o cotovelo ele é mantido em supinação. Então, quando eu tenho supinação e pronação. Palma da mão para cima, supinação. Palma da mão para baixo, pronação. Então, a supinação, quando está em posição de supinação, esse ligamento radial colateral, ele tende a manter a estabilidade das articulações húmero-unar, do húmero com a una, e da rádio-humeral, do rádio com o húmero. Tá? Depois do cotovelo, a gente vai para o punho. Então, o punho, a gente tem três também importantes, que é o palmar, depois o intrínseco e, por último, o interósseo. Tá? Então, palmar, intrínseco e interósseo. O palmar, que também pode ser chamado de extrínseco, ele fornece a maior estabilidade do punho. Então, por isso ele é o mais importante aqui. Tá? Então, o palmar, a estabilidade do punho é dado pelo ligamento palmar. O intrínseco, ele vai limitar os movimentos rotacionais. Tá? Então, ele está mais envolvido nos movimentos rotacionais. E esses interósseos, eles vão fazer a união dos ossos do carpo. Então, toda aquela fileira, primeira e segunda fileira dos ossos do carpo, né, eles são unidos por meio de ligamentos, chamado de ligamento interósseo. Tá? E para a gente finalizar o do membro superior, a gente tem os dedos, onde a gente tem o interfalângico. É bom que esses nomes já adiantam para a gente qual a função deles, né? O interfalângico volar e colateral. Tá? Interfalângico volar e colateral. O que ele vai fazer? Estabilizar as articulações interfalângicas, as articulações entre as falanges. Tá? Ele vai prevenir a luxação dessas articulações. Então, às vezes, quando você tem um trauma nas articulações interfalângicas, você vai, e o paciente às vezes refere dor, e dor à palpação, a dor pode ser uma lesão, tá? Aí depende do trauma, né, da contusão, pode ser uma lesão grau 1, grau 2 e grau 3, do ligamento interfalângico volar e colateral. Tá? Passando agora para o membro inferior, a gente começa com o quadril. Então, o quadril, a gente
separou aqui 4 ligamentos importantes, né? Quadril, 4 ligamentos importantes. O ligamento redondo, o ligamento ilho-femoral, o ligamento isquio-femoral, e o ligamento pubo-femoral. Tá? Então, ligamento redondo, ilho-femoral, isquio-femoral e pubo-femoral. O ligamento redondo, ele tem uma outra função mais importante que estabilidade, acho que por isso ele vale a pena chamar a atenção um pouquinho dele aqui, que ele ajuda a transportar vasos e nutrientes para a cabeça do fêmur. Então, uma lesão do ligamento redondo pode levar a uma necrose da cabeça do fêmur, né? Que é uma situação extremamente grave. Aí vem agora outra coisa importante também, ó. O ilho femoral, ele vai limitar a extensão do quadril. O isquio femoral, ele vai limitar a luxação anterior da cabeça do fêmur, e o pubo femoral vai também limitar a extensão do quadril, tá? Então, os ligamentos que limitam a extensão do quadril é o ilho femoral e o pubo femoral. E os ligamentos que impedem a luxação anterior é o isquio femoral, tá? No isquio até o fêmur, tá? Lembrando o quadril, né? 3 ossos, ilho, isquio e pubis. Um deles, o isquio, lá que tem a crista isquiática, né? O isquio femoral, o isquio até o fêmur, ele vai impedir, vai limitar a luxação anterior da cabeça do fêmur. Depois o joelho, a gente tem até um vídeo, vou deixar aqui ó, em cima o link para assistir, onde a gente fala do principal, né, do ligamento colateral, do ligamento cruzado anterior, né? Então você tem o ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ligamento cruzado anterior, famoso LCA, né? Ligamento cruzado posterior. Esses são os mais importantes. Mas existem outros, tá? Existem outros ligamentos do joelho também. Se você quiser saber, a gente também tem um post lá no nosso @paulobrito.fisio no Instagram. A gente fez um post da lista dos ligamentos colateral do joelho, né? E lá no nosso canal do Telegram, basta você acessar o link, a bio do Instagram, você tem acesso ao canal do Telegram. Lá a gente tem um videozinho que mostra, explica a função de cada um desses ligamentos, tá? O colateral medial, ele vai estabilizar a região medial da articulação tíbio-femoral contra o estresse em valgo. O colateral lateral contra o estresse em varo. O ligamento cruzado anterior, translação anterior da tíbia e translação posterior do fêmur. Então, por isso ele é chamado de anterior, porque ele impede a anteriorização da tíbia. E o posterior impede a posteriorização da tíbia. O fêmur é o contrário, né? Quando você for analisar o fêmur, ele impede a posteriorização do fêmur, o ligamento cruzado anterior, e o ligamento cruzado posterior ele vai impedir a translação posterior da tíbia e a translação anterior do fêmur. Certo? O tornozelo. Vou passar para outro, para a gente ficar mais organizado. O tornozelo. Eu separei 2 aqui, ó. O ligamento deltoide, muito importante esse ligamento, tá? Deltoide, e os ligamentos colaterais
laterais. O ligamento deltoide ou colateral medial, tá? Então ele é também chamado de colateral medial, ele proporciona a estabilidade entre o maléolo medial, o navicular, o talos e o calcâneo contra o movimento de eversão, tá? Movimento de eversão, medial, eversão. Então a torção do tornozelo, que é mais comum em eversão, que a planta do pé gira para fora. Inversão, a planta do pé gira para dentro, né? Falei ao contrário, né? Na verdade, os movimentos de excesso em inversão que são mais comuns, né? A torção do tornozelo em inversão do que eversão. O deltoide, ele é um ligamento que protege contra esses movimentos contra a eversão. Já os colaterais laterais, eles estão na parte lateral do tornozelo e vão estabilizar ou vão proporcionar estabilização, limitar contra o movimento de inversão. Então, o deltoide contra o movimento de eversão e o colateral e os colaterais laterais contra os movimentos de inversão. Tá? Um eversão, outro inversão. Tá? Então, numa torção de tornozelo, que é mais comum em inversão, a gente faz uma lesão, um estiramento, uma lesão parcial e total, dependendo dos graus, né? Do colateral lateral, dos colaterais laterais. E para finalizar, o pé, separei aqui 3. O plantar longo, ligamento plantar longo. O ligamento bifurcado e o ligamento calcâneo cuboide. Ligamento cuboideo. Ligamento calcâneo cuboide. O ligamento plantar longo, ele fornece suporte plantar indireto para a articulação calcâneo-cuboide, limitando a qualidade de achatamento do arco longitudinal lateral do pé. Tá? Então, o palmar longo, o ligamento palmar longo, ele fornece suporte para o pé. É o ligamento a estrutura comprometida na fascite plantar. Tá? O bifurcado, ele suporta a região medial e lateral do pé quando o sujeito sustenta o peso com o pé na posição plantar, com o pé em flexão plantar, ou seja, na ponta dos pés, né? Esse ligamento bifurcado, ele estabiliza as regiões medial e lateral do pé, quando o pé está na ponta do pé, tá? E o calcâneo cuboide, né, do calcâneo até o osso cuboide, fornece suporte plantar para a articulação calcâneo-cuboide e ajuda a limitar o arco longitudinal lateral do pé junto com o plantar longo. Tá? Então, são 2 ligamentos relacionados, envolvidos com a manutenção do arco longitudinal lateral. Tá? Então é isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha nas suas redes sociais, né? Se você quiser participar do curso preparatório online para concursos em fisioterapia, basta fazer o cadastro embaixo aí, que você recebe maiores informações pelo e-mail dos custos do material, né? Que você recebe totalmente, você pode dividir até em 6 vezes. Visite nossas redes sociais, lá o @paulobrito.phys, o Instagram. E na bio você também tem
Você clica lá, você também tem um endereço do WhatsApp onde você pode solicitar alguma dúvida, né, algum comentário, e também pode receber maiores informações sobre esse curso preparatório. Beleza? Então espero que tenham gostado. Gostou, joinha, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.